Por quais tempestades você está passando? Por quais tempestades a sua vida está passando? Em que tipo de tempestade a sua vida está envolvida agora? Olá, hoje é quinta-feira, dia 14 de abril, e nós estamos aqui uma vez mais para gravar nosso pequeno estudo sobre o livro de Marcos. Hoje falaremos de Marcos, capítulo 4. E você já sabe, eu vou repetir brevemente, nós temos feito um esforço aqui de lermos a Bíblia junto. O Leozão fez um desafio para a Lagoinha Castelo, para a Lagoinha Toronto, para que pudéssemos ler a Bíblia, ler as Escrituras. Se nós não lermos a Escritura, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus para nós. E nós cristãos cremos assim. Cremos que Deus fala por meio da sua palavra revelada. Portanto, nós precisamos buscar essa palavra revelada se nós quisermos ouvir a sua voz. E por isso nós escolhemos começar pelos evangelhos. Fizemos até domingo, dia 10, o evangelho de Mateus. Agora estamos fazendo o evangelho de Marcos. O desafio é simples. Você lê um capítulo por dia. Ao final de cada dia, você terá caminhado um pouco mais. Você terá caminhado um pouco mais na tarefa de ler os evangelhos. E nós, para nos ajudarmos nessa tarefa, digamos assim, colocamos aqui um pequeno estudo. Pegamos um trecho do capítulo, hoje Marcos 4, pegamos um trecho e fazemos um breve estudo sobre ele. Também tenho estimulado vocês a comprarem a Bíblia 365. Por meio dela, se você seguir cada um dos dias das leituras que estão lá organizadas, você vai conseguir ler a Bíblia inteira em 365 dias, em um ano. E eu tenho certeza que isso vai te abençoar. Qual tempestade você está envolvido? Eu gostaria de ler com você Marcos capítulo 4, entre os versículos 35 e 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Qual tipo de tempestade você está envolvido agora? Em qual tipo de tempestade você está se afogando nesse momento e que você olha para as circunstâncias e não consegue ver eventualmente saída? Esse é o caso e o cenário dos discípulos aqui. O interessante desse texto é que Jesus, ao que parece, está muito cansado. E por que, ao que parece, ele está muito cansado? Não é só porque ele está dormindo. É porque, além de estar dormindo, ele permanece dormindo, mesmo que o barco comece a se encher de água. E ele está com a cabeça deitado no travesseiro, repousando, e os discípulos percebem o vendaval começando. No versículo 37 diz: Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, e de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram. Mesmo com a tempestade, mesmo com o vendaval, Jesus ainda estava dormindo. Ele ainda estava em sono. O que significa que provavelmente ele estava cansado de todo o ministério que ele vinha fazendo, andando, caminhando, pregando o evangelho. E quando os discípulos o acordam, aterrorizados, e clamam socorro por ele, Jesus levanta e diz assim no versículo 39, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Os povos antigos costumavam achar ou acreditar que o mar era uma força incontrolável, que o mar representava uma força tal que somente os deuses podiam controlá-lo. Jesus não faz nenhuma cena aqui. Ele simplesmente levanta, ele
olha a tempestade, olha o vendaval e ele dá uma ordem ao mar e à tempestade e aos ventos. Ele simplesmente diz: aquiete-se, acalme-se. O vento aquietou e fez-se completa bonança. Nós temos aqui a manifestação viva da divindade do próprio Jesus, dizendo que controla todas as coisas. Dizendo, na verdade, não, mostrando que controla todas as coisas. O fato de Jesus apontar para o mar, para uma força incontrolável, e dizer aquiete-se e o mar se aquietar, representa a grandiosidade do próprio Deus no nosso meio, cuidando de uma situação que aos olhos humanos, que na perspectiva humana é completamente incontrolável. É isso que Jesus está fazendo. Mas mais do que isso, ele pergunta para os seus discípulos no versículo 40, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Em essência, por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé em mim? Vocês não perceberam ainda a pessoa com quem vocês estão andando? Eles estavam completamente apavorados e eles perguntaram a si mesmos, o versículo 41 diz, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E Jesus pergunta, por que vocês estão apavorados? Vocês ainda não têm fé? A questão aqui não é o tamanho da fé, a questão não é se a sua fé é pequena ou se a sua fé é grande, a questão é o objeto da sua fé. O que ela costuma dizer é que se você entra num avião, por exemplo, e você tem medo, e uma outra pessoa entra no avião e não tem medo, as duas pessoas chegam no destino. Elas não chegam no destino porque uma tinha medo e a outra não tinha. Elas chegam no destino por causa do avião. O avião é que as leva. O que é capaz de levar as pessoas do ponto A ao ponto B é o avião. Não o medo de uma ou a certeza da outra de que o avião é um meio seguro. É o avião que leva. Aqui, por que eu estou usando essa analogia? Para que a gente possa entender que a questão não é o tamanho da nossa fé. A questão é o objeto da nossa fé. Jesus está mostrando aqui que ele é digno de total confiança, porque ele é o próprio Deus, ele domina sobre todas as coisas. No texto de Marcos, que nós já lemos até aqui, ele tem domínio sobre o sábado, ele manda um paralítico se levantar e agora ele simplesmente manda uma tempestade se acalmar. Jesus é aquele que controla todas as circunstâncias. Jesus é aquele que controla todas as situações. Eu não sei qual é a situação que você está vivenciando, eu não sei qual é a situação que você passa nesse momento da sua vida. Eu sei que todos nós passamos por momentos difíceis e de luta. Isso que eu estou falando com você aqui está longe de ser, e não é a minha intenção, um mero discurso de autoajuda. Porque discursos de autoajuda partem do pressuposto que você tem que confiar em si mesmo. Confie em si mesmo, confie em seu potencial, confie na sua capacidade e você vai conseguir superar os desafios. O discurso aqui não é um discurso de autoajuda. O discurso aqui é um discurso de clamor por ajuda, de clamor por aquele que é o único que pode ajudar. E esse único que pode ajudar é Jesus. Eu não sei qual problema você está experimentando ou vivenciando. Eu vou te dar 2 orientações práticas sobre ele. Coloque esse problema nos pés e no altar de Jesus, na cruz. E você pode colocar com toda a confiança de que ele ouve e de que ele recebe a sua oração. E você pode ser sincero, assim como Davi era. Eu costumo dizer que Davi era o homem segundo o coração de Deus, não é porque Davi era um homem muito reto, em nenhuma hipótese. Davi fez coisas terríveis na sua vida. Mas Davi tinha uma característica marcante, que ele se derramava diante de Deus e ele falava o que o coração dele sentia. É só lermos os Salmos que nós percebemos isso. Ao lermos o Salmo 51, nós vemos Davi clamando, derramando o seu coração. Então derrama sua alma diante de Deus com o seu problema, porque aquele que aquietou com uma tempestade, aquele que fez um paralítico andar, aquele que é o Senhor do sábado, aquele, quando eu falei do primeiro estudo de Marcos, que o livro de Marcos do capítulo 1 até o capítulo 8 é o livro que diz é a parte do livro que diz da característica de Jesus como rei, daquele que é senhor de todas as coisas. Coloca diante dele, porque ele é senhor de todas as coisas. O rei está ouvindo. O rei recolhe as suas orações. Você pode acreditar assim. E uma segunda coisa, uma segunda dica muito, muito simples. Não passa por isso sozinho. Peça para alguém que você confie, que seja uma pessoa com a mesma fé que você, para que possa orar junto com você, clamar junto com você, para que
você possa ser ajudado em oração. E quem sabe você possa ser ajudado para além da oração, essa pessoa conheça meios e formas de tentar te ajudar. Faça isso. Confie naquele que aquieta o mar, que olha para uma tempestade incrível e simplesmente fala com ela: aquieta-se, acalma-se, e o vento se aquieta. Que Deus te abençoe e que você possa confiar que Ele há de aquietar os ventos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus te abençoe.